Estamos chegando finalmente aqui na parte em que vamos de fato analisar agora os amplificadores com um transistor, né? Então a ideia é que a gente vai pegar o circuito do amplificador com o transistor, ver o ponto de operação, analisar o modelo de pequenos sinais em torno daquele ponto, certo? Em cima disso a gente vai pegar, né, e vai mapear o circuito a um bloco como esse aqui, né, que ele tem uma resistência de entrada, uma resistência de saída e um ganho de tensão, certo? A resistência de saída, em muitas partes eu vou calcular essa que eu chamei a saída linha aqui, certo? Que é esse termo daqui basicamente, tá? Porque em vários outros casos você vai ter também uma resistência de carga ligada ali no circuito, e a resistência de saída total dele vai ser simplesmente esse R de saída linha em paralelo com esse RL, certo? E esse depende de vários outros fatores, então é mais interessante a gente achar esse R de saída linha daqui, né, função dele, certo? A gente vai analisar aqui os circuitos básicos, então é emissor comum, base comum, coletor comum, emissor degenerado. Vamos analisar a versão TBJ, mas todos esses circuitos a gente pode pegar o pi híbrido, vai analisar em cima do pi híbrido, então só mudar os parâmetros. A gente está analisando também o circuito equivalente com transistores FET, certo? Então os equivalentes fonte comum, gate comum, dreno comum, fonte degenerado vão estar aqui, onde tiver a diferença, que é principalmente em relação à existência lá do RP, a gente vai comentar, tá? Então, o primeiro caso é o transistor emissor comum, certo? Então a gente tem aqui um emissor comum. A parte do comum é justamente porque o emissor está ligado aqui ao terra, certo? E aí você tem a tensão de entrada na base, tem a variação da corrente aqui, passa pelo resistor de coletor, a gente pega a tensão de saída, tá? A gente já analisou isso aqui, certo? Vou fazer mais, repetir aqui rapidamente. A ideia é a gente pega o transistor, bota no lugar dele o modelo híbrido, certo? O V de entrada, mas você tem o V de entrada de pequenos sinais aqui. No caso, né, esse V de entrada fica implícito, né, que isso aqui é a fonte de tensão ligando para o terra, então ele está aqui em paralelo aqui com a entrada, com RP diretamente, certo? Então nesse caso aqui já fica óbvio que a meu resistência de entrada é o RP. Aí claro, para um FET isso aqui vai ficar praticamente infinito. Resistência de saída, a gente analisa a resistência de saída vendo, né, a relação entre tensão de saída e corrente de saída, né? Então a resistência de saída linha que a gente define vendo daqui para cá, né? Então é como se a gente botasse aqui uma fonte de tensão, V de saída, e checasse quanto é que fica essa corrente I de saída, né? Em que situação, quando V de entrada, né, de pequenos sinais igual a zero, né? Ou seja, equivalentemente a gente pega aqui nossa tensão de entrada, dá um curto aqui e vai analisar. Se essa tensão de entrada é um curto, Vp é zero, GMVp é zero, então você não tem corrente, fonte de corrente aberta, ela some, o R de saída aqui cai para simplesmente o RO, certo? E aí o R de saída total, que é visto daqui para cá, a
gente pode botar RO paralelo com um RC, certo? Porque a resistência aqui está no coletor ligando para o VCC. Se não tivesse RC, tensão de saída ia estar travada aqui em VCC. E lembrando, né, esqueci de comentar, relembrar isso daí, o VCC, quando a gente passa para pequenos sinais, isso aqui a gente vê como uma fonte de tensão puramente DC, né, ligando para terra. Então, em pequenos sinais, isso aqui vai para zero, né, em outras palavras, o VCCzinho igual a zero, certo? Então o RC aparece ligado aqui para o terra também. Toda fonte de tensão DC, ela vai aparecer ligada para o terra, certo? E isso faz com que o RC aqui fique em paralelo com o ROzinho, né? Então, basicamente isso. E o último parâmetro, o ganho de tensão, certo? Então, para o ganho de tensão a gente faz em AV, então é o V de saída sobre o V de entrada, né? Em que condição? Na condição que a corrente de saída é zero, ou seja, o circuito aberto. Por que essa condição? Porque se eu tiver qualquer corrente aqui, ela vai se somar nesse nó todinho daqui e vai passando por essa resistência, gerar outra tensão. Não é o que a gente quer, certo? Para a gente isolar nesse modelo daqui, certo? O ganho de tensão, para a gente isolar só o ganho de tensão, eu tenho que ver qual é a relação, essa tensão em relação a essa corrente, mas para não ter queda de tensão aqui ou aqui, quando essa corrente aqui é zero, para não ter queda de tensão aqui na resistência de saída, certo? Então, por isso, certo? Então é basicamente a análise desse circuito, né? Então a gente tem aqui corrente GMVP indo nesse sentido, e essa corrente GMVP vai passar pela resistência de saída. Então isso aqui é simplesmente VP, é o próprio V de entrada, né? Então V de saída sobre V de entrada vai ficar simplesmente RGM sobre a resistência de saída menos GM, né, porque a corrente está nesse sentido, menos GM sobre a resistência de saída, vai ficar então menos GM RO paralelo com RC, certo? Então isso aqui válido para transistor bipolar, válido para transistor MOSFET também, a gente já viu aqui no outro caso. Ok? Emissor comum é o caso mais simples, né? Vamos ver o próximo caso, base comum, certo? Mas primeiro aqui a gente tem que explicar o que é que aconteceu aqui com o modelo pi híbrido, né? Bom, de cara a gente tem V de entrada por terra, tá aqui, VCC virou terra também, então RC tá aqui, certo? Base comum, então a base ligada por terra e minha entrada no emissor, certo? Então base comum eu troquei o base com emissor, né? A saída continua no coletor, certo? A gente trocou base com emissor, né? O que é que acontece aqui no caso do base comum? Então, se a gente redesenhando aqui ele, a gente tem a entrada, deixa eu botar aqui. Aí o modelo pi híbrido aqui do transistor ele vai ficar trocado, né? Porque a gente está vendo o transistor aqui como se tivesse assim, né? Então a gente tem a colocar a base aqui para baixo, então como se a gente tivesse assim, né? O RP aí daqui para cá VP, certo? Aqui
é a base, né? Não, minto. Aqui é a base, terminal de base, está ligado no terra, então ligando aqui no terminal menos. Esse outro lado vai estar ligado nessa entrada daqui, certo? E aí na saída a gente tem ligando da base, eu vou inverter aqui, para o coletor, a gente vai ter tanto o GMVP a transcondutância quanto o RO, resistência de saída. Então esse ponto aqui é o coletor, e aqui a gente vai ter, né, a resistência de saída ligando o RO do... não, olha aí, ó, já estou trocando aqui. Isso aqui é a base, aqui é o emissor. Eu vou ter eu vou começar desenhando aqui ele assim, né? Então vamos pegar aqui a base está aqui, emissor está aqui, coletor está aqui. Então a gente pode redesenhar ele como se fosse assim, né? Então da base para o emissor todo do lado de cá. A gente vai ter o RP, com a tensão VP, ligando aqui para a base, né? Aqui desse lado é o emissor, e aqui a gente tem GMVP e o RO do transistor, né? Ligando para o coletor. Aqui é o coletor. Do coletor, aí a gente vai ter, faz parte do circuito, né? Então só para marcar isso aqui. Então aqui esse é o meu modelo pi híbrido normal aqui do circuito, certo? Do coletor a gente tem o resistor RC ligando para o terra, certo? Que é a base, certo? Então esse RC está ligando aqui para a base, e a tensão de entrada é entre base e emissor. Então daqui para cá, certo? Isso aqui fica meio complicado de analisar, só que a gente pode fazer o seguinte, né? Trocar isso aqui pela seguinte coisa. Eu vou pegar o GMVP e redesenhar ele para esse nó daqui, né? Em relação a esse nó daqui, para a gente ter uma fonte de corrente em relação aqui à base, né? Então GMVP, aqui entra a corrente MVP, aqui sai corrente MVP. Então a gente vai tirar ele daqui e vai redesenhar ele como se ele tivesse um GMVP aqui, vou desenhar só a fonte de corrente, né? Um GMVP aqui, daqui para cá, e outro daqui para cá, certo? Então, em relação ao original, desse nó sai GMVP, desse nó chega GMVP, esse nó tá entrando e saindo o mesmo GMVP, então fica a mesma coisa, certo? Então a gente tirou a fonte daqui, dividiu nessas duas, e aí essa fonte daqui,
Observe o seguinte, essa fonte daqui é o GM-VP, uma fonte de corrente entre esses dois nós, dada pela tensão entre esses dois nós, certo? Então isso nada mais é do que uma relação tensão-corrente. Isso aqui é uma resistência, isso aqui a gente vai trocar de novo para uma resistência de valor 1/Gm, ok? Então, de modo que isso aqui muda aqui para aqui, vamos redesenhar mais bonitinho agora. Então aqui eu tenho 1/Gm e RP. Então 1/Gm está em paralelo com RP. Isso aqui eu vou chamar de Rzinho, certo? Então eu vou ter entre a entrada e aqui o meu terra no Rzinho, RE, então é RP paralelo com 1/Gm, certo? O VP vai ficar aqui de cabeça para baixo. Aí a minha fonte de corrente, então, daqui vai estar aqui, GM VP, levando agora para o terra, que é o meu B. E a minha fonte de tensão de pequenos sinais está aqui, certo? Eu vou, e aqui a gente vai ter o RO, vai estar ligado desse ponto para esse, é uma diferença que tem. E daqui para cá a gente vai ter o RC, certo? Então a gente modificou do RP aqui para um RF com uma estrutura muito parecida. Tem RC aqui do lado de cá. Tem um outro detalhe importante nessa configuração, e aqui o meu V de saída no coletor. Tem um outro detalhe importante nessa configuração, que é a seguinte: aqui agora eu vou levar em consideração também a resistência de saída da minha fonte, que eu não levei no base comum, ela não ia influenciar, mas como eu tenho esse RC aqui, isso aqui vai influenciar. Então vamos acrescentar aqui resistorzinho RF, minha resistência de fonte, aqui na entrada do meu sinal, tá? Ok. Lembrando que o bloco que eu quero está representando aqui o transistor, tá aqui. Tá? Ok. Vamos ver então aqui os parâmetros desse transistor, certo? Então agora, vamos calcular primeiro o ganho de tensão. Acho que vai ser o mais simples. Ganho de tensão. Então é V de saída por V de entrada, quando a minha corrente de saída é zero, certo? Então é a análise desse circuito aqui como um todo, certo? Eu vou desprezar aqui o RF, vamos considerar esse ganho de tensão só com a tensão daqui direto, o V de entrada direto aqui. Então isso aqui eu vou ter a tensão VP, aqui na minha saída eu vou ter o meu GM do ponto de cá, né? E aqui eu tenho esse RC entre a saída e a entrada, que vai dificultar aqui meu código aqui, né? Minha análise, né? Mas basicamente
vamos calcular aqui inicialmente a resistência de entrada. Então a resistência vista do lado de cá. Então a resistência de entrada, né? Então essa tensão, nossa corrente, aqui aparece o RO mais alguma coisa, então aqui a gente vai ter do lado de cá o RE e do lado de cá está em paralelo com RO, mais aí você tem GMVP e RC aqui, né? RO mais RC em paralelo com o que quer que seja do GMVP, alguma coisa daqui, tá? Então RO mais alguma coisa. Isso aqui é interessante a gente observar. Quem é o RE efetivamente? Então vamos calcular ele aqui. RE é RP paralelo com 1 sobre GM. Para transistores bipolares, né, isso aqui é o que? Né, bom, se for um transistor MOSFET, fica só diretamente 1 sobre GM. Se for transistor bipolar, vai ficar, né, beta sobre GM paralelo com 1 sobre GM. Se a gente fizer a conta, esse Rzinho igual a alfa, então a relação entre corrente de coletor e corrente de emissor sobre GM, certo? Ou seja, alfa que multiplica VT sobre IC. E quem é o RO? Para transistor bipolar também, VA sobre IC. VT é a tensão térmica, né, aproximadamente 25 mV. VA é a tensão early, né, o engenheiro que analisou isso aqui, aproximadamente 100, né, então isso aqui é umas 4.000 vezes menor do que esse. Então a resistência de entrada praticamente resume-se ao Rzinho. Certo? Alfa sobre GM, no caso do MOSFET, vai ficar uma resistência de entrada 1 sobre GM apenas, né? Então ela fica bem menor do que no caso do MOSFET, no caso do emissor comum, você tem uma resistência de entrada infinita, agora vai ficar 1 sobre GM. No caso do bipolar, né, é beta vezes menor, né? O RP era beta sobre GM, isso aqui é alfa sobre GM, então praticamente beta vezes menor do que a outra, né? Resistência de saída, né? Então a resistência de saída, observar ela daqui, aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho aqui para analisar esse circuito, certo? Para resistência de saída eu vou levar em consideração o caso mais genérico, que a minha fonte de sinal tem esse RF daqui, certo? Aí se a gente pegar e analisar a situação nesse nó, então vamos pegar esse nó daqui e analisar a equação desse nó, né? Então aqui a gente tem para resistência de saída, o meu V de entrada é 0, certo? Então aqui conta como um curto por terra, eu vou ter como o RF aqui por terra também, certo? Aí eu vou ter naquele nó ali, eu vou ter entrando no nó VP, então aqui é o caso para V de entrada igual a 0, então VP sobre RF,
né? O VP está daqui para cá. Quando isso aqui ligar por terra, também vai estar daqui para cá. É a corrente passando por RF entrando nesse nó, mais também entrando nesse nó RE sobre VP, mais VP sobre RE, né? Mais a corrente daqui, V de saída mais VP, né? menos VP, V de saída mais VP sobre RO. Isso aqui tudo igual a zero, né? Que é a análise desse ponto daqui, certo? E a minha corrente de saída vai ser esse último termo mais GMVP. Então, V de saída mais VP. Então, V de saída mais VP sobre RO. Então, V de saída sobre RO mais VP. Não, eu vou botar isso aqui tudo. Mais VP sobre RO mais GM VP, certo? Que é esse termo daqui. A corrente está passando para cá, então somatório das correntes que entra aqui, a corrente está passando para cá, para dar o R de saída linha aqui, né? Então, esse de saída linha vai dar isso daqui. Desse daqui, vamos pegar a relação entre V de saída e VP, né? Então daqui a gente pode trocar aqui. Então a corrente que passa pelo RO, V de saída mais VP sobre RO, isso aqui é igual a menos VP sobre RF menos VP sobre Rzinho. Vamos lá. Então isso aqui a gente vai ter de saída, vai ficar então esse termo daqui fica igual a esse. Então menos VP sobre RF menos VP sobre Rzinho menos mais GM VP, certo? E se a gente observar dessa equação também, a gente isolar o V de saída, vai ficar também em função dos VPs aqui, né? Passar V de saída sobre RO para o lado de cá, né? Então V de saída vai ficar RO que multiplica menos aí VP sobre RF mais VP sobre Rzinho mais VP sobre RO, né? Minha resistência de saída então vai ser esse sobre esse, resistência de saída linha, tensão de saída sobre essa corrente de saída, então menos
VP sobre RF menos VP sobre Rzinho mais GM VP, isso aqui tudinho que multiplica menos VP sobre RF menos VP sobre Rzinho menos VP sobre RO, tá? Então a gente pode cortar esses VPs todos aqui, então o VP em evidência já vai tá tudo em função do VP. Pronto, aqui a gente já tem a equação aqui a relação só com os parâmetros do circuito, né? Só vamos ajeitar essa equação, um trabalhozinho aqui aritmético, tá? Então se a gente multiplicar, vamos colocar eles aqui todos no mesmo e tirar o sinal também, né? Então isso aqui vai ficar sobre RF mais 1 sobre Rzinho mais menos GM sobre 1 sobre RF. Aí aqui embaixo tudo o V de saída multiplica por RO aqui em cima, né? Então isso aqui tudo que multiplica eu botei o G de saída para cima, desculpa aí, vamos ter que voltar aqui um bocadinho. Como tá tudo VP em evidência, deixa eu ajeitar ele do lado de cá, né? Então menos VP RO que multiplica 1 sobre RF mais 1 sobre Rzinho mais 1 sobre RO. Então esse termo eu vou botar aqui, menos VP RO que multiplica 1 sobre RF mais 1 sobre Rzinho mais 1 sobre RO sobre a corrente. Também vou botar o de saída, também vou botar menos VP em evidência, então menos VP que multiplica 1 sobre RF mais 1 sobre Rzinho mais menos GM, tá? Então aqui agora a gente pode cancelar o sinal e o VP e trabalhar com isso daqui. Pronto, tá mais ok. Bom, daqui eu acho interessante a gente já ver os casos particulares, né, que aí já vai simplificar a nossa vida alguma coisa. Aqui a gente tem o RO, né? Já fizemos essa consideração. O ROzinho em paralelo com RE, ficou péssimo de reconhecer aqui qual é qual, né? Mas enfim, a gente já fez essa consideração, né? O Rzinho é alfa sub GM, né? Então aqui a gente pode escrever aqui com outra cor para não piorar. GM sobre alfa, certo? Então de cara o RF eu não sei qual é o valor do RF, vai depender da fonte, mas de cara
GM é IC sobre VT e VT é bem pequeno, então esse termo é bem maior do que esse aqui, que é IC sobre VA. Então esse 1 sobre R0 a gente já corta, em comparação com esse ele é muito menor, a gente já pode desprezar. E aqui, né, também a mesma coisa, aqui vai ficar GM sobre alfa menos GM, certo? Então isso aqui vai ficar, no final de contas, vamos lá, GM, aí aqui menos alfa GM sobre alfa, certo? Vai dar então GM sobre beta, usando aqui o alfa, né? Vai dar GM sobre beta. Isso aqui vai ficar 1 sobre RP, certo? Então esse trecho daqui vai ficar 1 sobre RP. Então no caso a gente vai ter aqui, né, resistência de saída então RO, né, que multiplica do lado de cá 1 sobre RF mais 1 sobre Rzinho em cima, e embaixo 1 sobre RF mais 1 sobre RP. Basicamente esse caso geral que a gente tem aqui na resistência de saída, né? Casos particulares disso aqui, né? Então, para transistor bipolar, certo? Então a relação entre 1 sobre RE e 1 sobre RP vai ser, né, beta sobre GM e alfa sobre GM, né? Aliás, fazer o caso do MOSFET primeiro, acho que é mais fácil da gente ver. O FET, de modo geral. Canetinha aqui de vez em quando ela demora para responder. Então para o FET, RP é infinito, isso aqui fica zero, né? E RE é GM, né? Então para o FET, isso aqui simplifica para a de saída, é igual a RO, que multiplica 1 sobre RF mais GM sobre 1 sobre RF. Tá multiplicando por RF em cima e embaixo, né? A gente vai ter RO, que multiplica 1 mais GM RF. Então basicamente isso aqui, né? Resistência de saída que multiplica 1 mais GMRF. Se GMRF for muito maior, então vai multiplicar GMRORF aqui na minha saída, certo? Então para transistores FET, tanto JFET como MOSFET, a gente chega nessa resistência aqui. Então a resistência de saída, então comparando de novo com o emissor comum, no caso do emissor comum a gente tinha só o RO. Aqui a gente vai multiplicar esse RO por esse termo, GMRF, ele depende da resistência da fonte do sinal lá no começo, certo? Para transistor bipolar, aí a gente pode usar a outra característica, que é trocar isso aqui por beta sub GM, né? Então, TBJ
RO que multiplica sobre RF mais alfa sobre GM sobre 1 sobre RF mais beta sobre GM, certo? Alfa igual a beta sobre beta mais 1. Então a gente seguindo isso aqui, né? Essa análise daqui, né, vai ficar multiplicar por RF e GM dos dois lados, né? Então vai ficar RO que multiplica GM mais alfa RF sobre GM mais beta RF, tá? Que basicamente a gente pode ficar nesse resultado, certo? Então, dependendo do alfa, do beta e do transistor, isso aí vai simplificar mais para um lado ou para o outro, né? Então isso é a resistência de saída. A gente chegou então na resistência de entrada, na resistência que é o REzinho, né? Resistência de saída que vai ser esse caso aqui ou esse, dependendo, bipolar ou FET. E aí o ganho de tensão, vamos voltar lá no circuito, certo? Então o ganho de tensão a gente pode pegar aqui, simplesmente analisar esse nó. A gente já calculou a resistência para cá, certo? E a resistência de saída total é essa toda calculada paralelo com RC, tá? A resistência de saída, o ganho de tensão, a gente já tem essa corrente MVP que vai multiplicar essa tensão, e o VP é o menos V de entrada, né? Então para ganho de tensão a gente tem no nó ali a equação V de saída é diretamente menos GM VP, que multiplica a resistência de saída, que vai ser essa daqui paralelo com RC, certo? E o VP é menos V de entrada, né? Então isso aqui vai ficar GM V de entrada, R de saída, consequentemente ganho de tensão GM vezes R de saída, certo? Então, enquanto no caso do emissor comum a gente tinha a tensão, ganho de tensão menos GM R de saída, o ganho negativo, né? Como aqui agora a gente trocou emissor com base, né? Então o efeito dessa tensão aqui na saída ao contrário, a gente vai ter GM R de saída. Se esse RC for bem menor do que o R de saída linha, os dois vão simplificar para GM RC, né? Um positivo, o outro com negativo. Tem uma resistência de saída vista daqui para cá, que pode ser significativamente maior dependendo da resistência de fonte, e tem uma resistência de entrada bem menor do que no emissor comum, tá? Então isso simplifica aqui o caso do
base comum. Eu vou analisar o coletor comum e o emissor degenerado no outro vídeo, que esse aqui já está comprido demais.